Lucas 13. A mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A parábola da figueira estéril. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruta, não a achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-o a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: São poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não, sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros,
e primeiros arcos serão os derradeiros. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à honra da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem pressa para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas 15. As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Deus amado, Deus querido, o Senhor é muito bom, Pai. O Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Deus. O Senhor é um excelente Deus, um excelente Pai, um maravilhoso amigo. O Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Deus, o seu amor para conosco até mesmo nos constrange, porque não conseguimos entender, ó Pai, o porquê o Senhor nos ama tanto. Mesmo sendo tão pecadores, ó Pai, e pecando, ó Deus, contra o Senhor. Deus, nos perdoe, Senhor, somos seus filhos. O Senhor diz, ó Pai, na tua palavra, que aqueles, meu Deus, que os homens são maus, e mesmo sendo maus, ó Pai, os seus filhos lhe pedindo o pão, eles não o negam o pão para os seus filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Deus perfeito e grande, nos negará, Senhor, o Espírito Santo, se nós assim o pedirmos. Te pedimos, Senhor, o Espírito do Senhor. Nos dê o teu Espírito, Pai, para nos guiar, Senhor. Eu sei que nós já temos o teu Espírito Santo, aqueles aos quais aceitaram o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida. Mas se porventura, ó Pai, nós, ó Deus, temos, ó Deus, entristecido o Espírito Santo, e se por este motivo, ó Deus, não temos o entendido, não temos ouvido a sua doce voz a falar conosco, Senhor, nos ajuda nesse momento, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo o mal, ó Pai. Restaura, Senhor, o nosso relacionamento contigo, Deus amado, para que possamos, meu Deus, novamente ouvir o que o Espírito do Senhor fala conosco, Senhor, o que Ele ministra ao nosso coração. Deus, queremos ouvir a sua voz, entender os seus mistérios, ó Deus, as suas revelações. Fala conosco, Senhor, estamos com o nosso coração aberto para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a dizer. O Senhor já está falando, ó Pai, através da sua palavra, que é tão maravilhosa e tão acessível a todos aqueles, ó Deus, que têm fome e sede, ó Deus, de ouvir a sua voz. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui abertos, ó Pai, para receber, Senhor, mais da sua presença, mais, Senhor, do teu Espírito Santo, ó Deus. Queremos, Senhor, receber do Senhor, ó Pai. Queremos que o Senhor nos perdoe, ó Deus, por nossos pecados, nos lave, Senhor, nos purifique, nos dê vestes novas, Senhor. Que faça festa para nós, Senhor, no céu. Que os seus anjos testemunhem, Senhor, a nossa reconciliação, ó Pai, perante Ti. Deus amado, Deus querido, nós, ó Pai, ansiamos por sua presença, ansiamos por sua voz a falar conosco, ansiamos por seu Espírito, ó Deus, estar conosco lado a lado e mais, Senhor, estar dentro de nós, ó Pai, fazer de nós morada, ó Pai, e ficar, Senhor, tranquilo dentro de nós, ó Pai, encontrar uma casa limpa, uma casa, Senhor, limpa, ó Deus, voltada para o Senhor. Uma casa sem mancha, uma casa sem sujeira, uma casa, ó Pai, que esteja, Senhor, totalmente à mercê do seu Espírito e da sua vontade. Deus, nos ajuda, Senhor, a organizar a nossa casa, nos ajuda a organizar a nossa vida, nos ajude, Senhor, a limpar, ó Deus, a nossa alma, o nosso coração, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ofertar, ó Deus.
Meu Deus, não sabemos, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem muito, muito mais, ó Deus, para nos oferecer, para nos revelar, para falar ao nosso coração. Ó Deus, eu sei que a nossa mente humana, Senhor, e carnal não consegue entender, ó Pai. Mas o Senhor pode, ó Deus, revelar a nós, Senhor, mais de Ti, muito mais de Ti. Nós queremos, Senhor, ainda, meu Deus, que a correria, Senhor, do cotidiano, da vida, Senhor, ainda que a vida, ó Pai, às vezes passa por nós, Senhor, e nós deixamos desapercebido, ó Pai, aquele momento de busca, aquele momento de entrega, Senhor. Deus nos ajude, ó Pai, a voltar, Senhor, a voltar sempre que necessário, ó Pai, ao quarto de oração, Senhor, ao altar da Tua presença, para que possamos ser novamente cheios, ó Deus, dia após dia, Senhor, e não somente, ó Deus, por alguns momentos, mas sempre, ó Deus, todos os dias, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, ficarmos 24 horas, Senhor, afastados da Sua presença, nenhuma hora que seja afastados da Sua presença, ainda que não estejamos dentro do quarto da oração, mas que venhamos estar dentro do quarto interno, Senhor, da nossa alma, e estarmos, ó Deus, o tempo todo orando sem cessar, em espírito, ó Deus, na Sua presença sem cessar o tempo todo. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais espirituais e menos carnais. Nos ajude, Senhor, a sermos, ó Pai, mais sensíveis, ó Deus, a abrir nosso coração, ó Pai, a tirar nossa mente, Senhor, deste mundo que é tão vazio, ó Deus, ainda que aos nossos olhos é tão atraente, ó Pai, correr atrás, Senhor, de tesouros, correr atrás, ó Pai, de uma vida, Senhor, maravilhosíssima aos olhos humanos, ó Pai, uma vida próspera, Senhor, de ajuntar, ó Pai, riquezas na terra. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor e a desejar, ó Pai, juntar riquezas, ó Deus, na Sua presença, ó Deus amado. E nós sabemos que o Senhor tem muitas riquezas, Senhor. Ó Deus, riquezas sem medidas a nos ofertar, Senhor. Nos oferte, ó Pai. Nos conceda, Senhor, as riquezas do céu. Nós queremos, Senhor, ansiamos, ó Pai, por Sua presença e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem a nos oferecer, ó Pai, vindo da Sua graça, do Seu trono, da Sua presença. Almejamos por isso, Senhor, e ainda que amanhã ou depois estejamos, ó Deus, falhos na Sua presença, falhos na fé, que o Teu Espírito, ó Pai, nos faça lembrar, Senhor, nos faça ter, Senhor, na memória, ó Pai, o quão maravilhoso é estar na Sua presença, o quão maravilhoso, ó Pai, o Senhor é, e até, ó Deus, os Seus trabalhadores, ó Pai, eles têm uma vida com mais abundância, ó Deus, do que aqueles que estão lá fora, ó Deus, rodando, Senhor, viajando, ó Pai, sem a Sua presença. Nos ajude, Senhor, a sempre, ó Pai, voltar, retornar à Sua presença, ó Deus, para, meu Deus, nos prostrarmos, ó Deus, nos arrependermos, ó Deus, que pecamos contra o Senhor, e que o Senhor venha sempre, ó Deus, ter vestes limpas, vestes, ó Pai, maravilhosas para nos ofertar, um anel, Senhor, uma festa, ó Deus, um banquete para nós, Senhor. Ó Deus, nos ajude a não, Senhor, termos que ficar rodando, Senhor, assim como esse filho pródigo, ó Pai, saindo da Sua presença sempre, ó Deus, que acharmos coisas mais atraentes, ó Pai, coisas, Senhor, aparentemente mais atraente, ó Deus. Nós, seres humanos, temos essa tendência, ó Deus, de olhar o pecado como uma atração para a nossa carne, Senhor, para os nossos desejos, para as nossas vaidades, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a ter, ó Pai, o discernimento de entender, ó Pai, que nada mais é valioso, Senhor, do que a Sua presença, do que estar contigo, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, é melhor do que muitas riquezas.
O Senhor é melhor, ó Pai, do que todo o ouro, Senhor, todos os tesouros deste mundo, ó Deus. E nós queremos gastar, ó Pai, não gastar, Senhor, porque não é gastar, ó Pai, mas ofertar, Senhor, oferecer, ó Pai, viver as nossas vidas, Senhor, na sua presença. Queremos ofertar ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, ó Pai. E não queremos dar ao Senhor, ó Pai, uma vida, Senhor, uma oferta, ó Deus, ruim, uma oferta com defeito, mas queremos dar ao Senhor o melhor de nós, o melhor da nossa idade, o melhor, Senhor, da nossa mente, o melhor do nosso coração, ó Pai. Receba nossa vida e nos ajude, Senhor, a te amar tanto, ao ponto de ofertar ao Senhor o melhor que há em nós, ó Deus, e não o pior, e não o resto, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, neste momento. Que o Senhor continue a nos ajudar, que o Senhor continue, ó Pai, a estar conosco, a sua doce e santa presença, que o teu Espírito encontre em nós, Senhor, lugar para falar, Senhor, e ser ouvido, para tocar e ser sentido, para revelar, ó Deus, e nós percebermos, ó Deus, as suas revelações. Porque sabemos que o Senhor fala, Deus, que o Senhor deseja se comunicar, que o Senhor deseja, ó Pai, se relacionar conosco, ó Pai. O Senhor deseja, meu Deus, com todos os seus filhos. Mas meu Deus, aqueles que abrem mais o seu coração, que, meu Deus, dão lugar para o Senhor, que nós venhamos ser esses, ó Pai, que dão lugar ao Senhor, para o Senhor agir em nós, por nós e através de nós, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, e nós te agradecemos, ó Pai amado, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.